Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast. Hoje falaremos sobre direito empresarial, direito das startups brasileiras, o que muda, né, do ponto de vista jurídico com o marco legal das startups, marketing jurídico e muitos outros insights, incluindo os bastidores de um escritório com quase 100 funcionários. Então, hoje nós vamos descobrir aí os segredos de um escritório para chegar assim com tanta gente, para conseguir ir tão longe na advocacia e se tornar uma referência. Estamos aqui, eu vou fazer um breve resumo da bio do nosso convidado, porque esse cara tem história para contar. A gente está com o Kael Moro, ele é advogado sócio da Vanzinho Penteado há mais de 9 anos, board member de alguns negócios, incluindo a Lex Nautas e um birô de gestão, né? Membro da Comissão de Inovação da OAB e um especialista em estruturação jurídica de negócios, já tendo participado inclusive de projetos em parcerias com Hot Milk, Copel, o TFPR, né, que é uma referência aqui no Paraná. Então, Kael, primeiro, obrigado aí por topar compartilhar um pouco do teu vasto conhecimento aí com o nosso público. Bom, muito obrigado aí pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da história, da experiência para somar para quem nos ouve aí. Legal. Cara, já vou cair direto matando na pergunta, talvez a pergunta do milhão. Vamos falar sobre direito empresarial. E aí, o que é o objetivo? Explorar um pouquinho da tua visão e do posicionamento, entender um posicionamento de um escritório com quase 100 funcionários, nesse equilíbrio de consultivo, contencioso, né? E depois vamos deixar um bloco exclusivo praticamente, né, para startup, né, que está cada vez mais ganhando espaço e se tornando queridinha, né, por nós, porque todo mundo gosta, enfim. Conta um pouquinho de como é esse equilíbrio do consultivo e do contencioso dentro de um escritório grande, como hoje é, né, a Vanzinho Penteado. Legal, Guilherme. O importante é o seguinte, a gente entender, né, que hoje em dia um escritório ele é basicamente estruturado, né, desse porte é estruturado como uma empresa. Então a gente tem governança ali dentro. Então nós temos as áreas, né, divisões de áreas, né, como nesse caso o consultivo, o contencioso, né, com focos diferentes, com sócios alocados em cada uma dessas áreas que lideram cada uma dessas grandes áreas como pequenos escritórios ali dentro, né? Então funciona basicamente dessa forma e funciona com muita governança. Então temos uma estrutura de conselho de administração, né, que analisa os indicadores do escritório, de ambas as áreas, a margem de contribuição de cada cliente, né, os indicadores de qualidade dessas áreas, né, e aí vai descendo, né, as diretorias, né, então tem a diretoria do contencioso, a diretoria do consultivo, as gerências de cada área, como que a gente cuida de cada cliente, né? Temos outras reuniões de acompanhamento desses indicadores. Então, funciona mais ou menos como grandes departamentos dentro de empresas, né? Se fosse para fazer uma analogia. Então, nós funcionamos dessa maneira ali dentro. Bacana. Deixa eu te perguntar, algo até que você deve ter vivenciado isso na prática, porque são praticamente 10 anos dentro do escritório. Você percebeu uma diferença dessa parte de margem de contribuição, de negócios mesmo, de contencioso para consultivo? Porque a gente, enfim, fala diretamente com muitos advogados empresariais aqui e o que todo mundo quer é o consultivo hoje, né? O que parece, pelo menos. E cada vez mais se fala em deixar o contencioso. E pelo que eu senti da Vanzinho, um pouco da história que eu conheço, vocês sempre foram muito contenciosos, né? Como é que é esse equilíbrio dentro do escritório? Como é que é a visão do escritório por trás disso? E como é que faz essa conta, né? Do longo prazo versus o curto prazo, o que paga a conta hoje, como é que cobra, né? Num e no outro. Exatamente. Na realidade, a gente sempre teve uma área consultiva também focada para o empresarial ali dentro. Era mais voltada para empresas familiares no começo, né? E no começo que eu digo desde o início do escritório, né? A gente teve essa história com o contencioso, né? Com grandes seguradoras e bancos, né? Que até hoje a gente continua atuando, mas o consultivo empresarial sempre existiu ali dentro, né? Não tão, digamos assim, aflorado para negócios inovadores como é hoje, né, por conta de toda a nossa cultura e de todo o movimento da sociedade em si, mas já havia, né, um trabalho nesse sentido. E isso muito por conta do DNA dos próprios fundadores. Né? Os fundadores eram procuradores do Banco Central, né, então estavam nessa carreira pública em órgão regulador, né, e ali eles perceberam que eles estavam um pouco amarrados, digamos assim, do seu ponto de vista de contribuição para a sociedade e de crescimento. Então eles vieram e constituíram em conjunto o escritório, né, que trouxe essa parte do contencioso, né, porque enfim, eles tinham esse know-how com a parte financeira, mas logo na sequência, né, outros sócios chegaram e eles constituíram, enfim, também essa parte do consultivo. Aí, falando um pouquinho sobre a margem de contribuição, é interessante falar sobre isso porque
O contencioso como um todo, né, a gente percebe isso, os advogados hoje percebem no mercado, que não é mais a tendência. Né? A tendência é você resolver né? Então um pré-contencioso. E isso há uns 5 anos atrás já se falava dentro do escritório de projetos pré-contencioso em parceria junto com os clientes do próprio contencioso. Então a gente fazia reunião com diretores dos bancos, das seguradoras, identificando alternativas de como resolver aqueles problemas que eles tinham no contencioso, só que de uma forma prévia, né, com algumas soluções via aplicativo, ou algumas políticas diferentes, ou até mesmo estratégias jurídicas que resolvessem isso lá na origem. Então, por conta desse pensamento do consultivo, dessa mentalidade, a gente inclusive implementou isso lá dentro do contencioso. Né? Mas, de toda forma, ainda existe, né? O contencioso existe e vai perdurar aí por um tempo. Então, nós atendemos essa parte, é óbvio. E o consultivo, ele mudou muito com o tempo, né? Então, antes, havia um outro perfil de empresas, né? Mais tradicionais, né? Com alguns outros objetivos. E hoje em dia, o que se percebe? A gente começou a sentir isso, na verdade, desde o final de 2017, começo de 2018, que foi quando aqui no Brasil as startups começaram a surgir, né? E a gente estava antenado com isso porque o Gerson Vanzin, ele também é sócio de uma Venture Capital no Canadá. Olha só. Então o que acontece? Qual o fundo? Treemark Capital. Treemark. Ó, concorrente da Treemind Capital, né? Quem tá montando. Lá é Treemark com a Tree de árvore. Sim, né? Mas assim, então toda esse nosso foco, esse nosso olhar para o consultivo mais de forma inovadora veio também por conta dessa influência, né? Não aqui do Brasil, mas de fora, pelo Gerson em relação a esses projetos. Então a gente já assessorava alguns business dele lá, né, da Trimark lá, e daí quando isso veio para o Brasil, a gente trouxe todo o know-how, né, de contratos, de estruturação, né, de projetos, a estruturação jurídica, né, dos projetos, aqui para o Brasil, e a gente aproveitou, né, a gente tropicalizou muitos instrumentos que hoje, né, falando um pouquinho do marco legal das startups, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como muitos documentos foram tropicalizados para cá, né, esses documentos hoje eles são reconhecidos, né, formalmente no marco legal. No entanto, mesmo antes do marco legal, esses documentos já eram utilizados. O que trouxe hoje para os empreendedores foi um pouquinho mais de segurança nesse sentido. Mas, na realidade, isso já estava posto. Né? Mas só para eu entender, Caio, ali se for de 5 anos para cá, deu uma mudada no perfil do empreendedor, talvez? O que mudou de fato? Porque startup já existe há bastante tempo, mas a gente sabe que unicórnios, né, aqui no Brasil é coisa de acho que 2 anos, 3 anos, o primeiro, né, então é uma coisa recente, mas o que mudou de fato? Assim, foi a mentalidade? Porque a lei foi agora, né? O que lá atrás começou a mudar? A gente percebeu o seguinte, né? Com a nova geração, né, dos jovens, né, que estão, digamos assim, inquietos, né, estavam inquietos com a situação do mercado, né, de estar numa posição, às vezes, numa empresa mais limitada, mais formal, num modelo de vida profissional mais, digamos assim, concreto, limitado, né, com esse movimento das startups, isso também influência de fora, né, isso foi deixando o cara mais ligado e assim inquieto em tentar fazer algo diferente por ele, né? E não tá lá naquela posição, enfim, de trabalho usual, né, que era mais comum, né? Então o que normalmente se almejava há, sei lá, 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Vou entrar numa empresa grande, né? Bosch, enfim, algo nesse sentido, e vou seguir minha carreira lá dentro. Porém, né, desses 5 anos para cá, as coisas mudaram. As pessoas querem empreender, querem o seu negócio. Né? E com o advento da tecnologia, né, tendo mais facilidade, o mercado aquecido, aí os caras uniram o útil ao agradável e começaram a lançar projetos, e esses fundos de fora que já estavam com uma prática de investimento lá fora começaram a olhar aqui para o Brasil. Você sabe o que você falando, me vem à cabeça aqui algumas situações que eu já conversei com, enfim, advogados, a gente tem alguns advogados na equipe aqui, e a gente acaba entrevistando muito advogado que está transitando de área, enfim.
E uma das perguntas que geralmente eu faço quando o advogado, quando ele já advogou, né? Por que você está saindo do direito? Por que você está vindo para o marketing ou indo para qualquer outra área, né? Tem várias áreas que os advogados estão transitando aí. Uma das coisas que eu mais ouço é assim, cara, não gostei de fazer o trabalho do contencioso, sabe? Não era muito convidativo. E aí a sensação que a gente fica é que o jovem, né, bem conectado ao que você falou mesmo, eles querem projetos audaciosos, projetos legais, projetos que brilham o olho. E me parece que esses projetos super legais, ou eles estão no consultivo ou estão nas startups, né? O contencioso não tem muita coisa talvez tão legal assim. Como é que é isso por trás dos bastidores, cara? Como é que vocês conseguem trazer gente? Tem advogado com esse perfil, o cara entra e fala, não, eu quero ficar aqui na mesinha, mexendo no contencioso. Como é que é isso na prática? Bom, em relação ao contencioso, né, isso que você trouxe é interessante porque a visão que nós temos hoje lá no escritório é de um contencioso um pouquinho diferente. Por quê? Como você falou, pelo menos eu falando por mim mesmo, também não tenho esse perfil de ficar, poxa, com demandas às vezes repetitivas, né, no massificado ali, e isso não parece atrativo, não parece interessante. Porém, quando você coloca tecnologia para te auxiliar nisso, né, quando você coloca, enfim, um outro olhar mais estratégico, que mesmo no contencioso, e o contencioso sim que carece mais e mais ainda sobre isso, você transforma a forma de você operar. Né? Perfeito. Por quê? Fica mais convidativo, né? Exato, porque tudo aquilo que exigir um trabalho mais braçal, mais repetitivo, se você alia a tecnologia para te auxiliar, o que acontece? Você pula aquela etapa mais burocrática, mais boring ali, e você vai para uma outra etapa. Então você pode pensar um pouquinho na tese, você tem mais tempo para conversar com o teu focal do cliente, do contencioso, né, para entender as dores dele, você tem mais tempo para fazer reunião com esses caras, né, e a reunião que a gente fala hoje em dia é uma mensagem no WhatsApp, é uma call, é uma videoconferência, você entende o que o cara quer e você consegue entregar. Você tem esse tempo para oferecer para ele. Por quê? Porque você resolveu a parte burocrática do teu trabalho, que era o chato. Parece que se o cara gostar bastante do analítico, o contencioso é um prato cheio, né? Exato. Porque você pegar a geometria ali aplicada, olhar tribunais, tendências, enfim, o cara tem muita coisa legal se ele souber extrair a parte legal que tem, que é o que você está trazendo, né? Usa a tecnologia e vai ficar legal fazer o contencioso, que faz toda a diferença. Deixa eu emendar isso já numa pergunta para a gente, ainda dentro do direito empresarial. Você, como membro lá do Comitê de Inovação da OAB, a gente sempre faz essa pergunta aqui para quem participa lá. O que já está rolando? O que já é realidade como tecnologia dentro disso que você falou? Geometria, o que já tem de realidade e o que você está enxergando que, poxa, já está se falando, mas vai demorar um pouquinho? O que é tendência, assim, o que é futuro? Olha, uma coisa que a gente ouve muito falar, por exemplo, da geometria, né, como você trouxe, ou como, por exemplo, a inteligência artificial, existe muita discussão sobre isso e muito holofote nesse sentido. Por quê? Porque surgem muitas oportunidades e ameaças, né? Então, a gente já foi também convidado para falar a respeito de ameaça da inteligência artificial para o advogado, né? Ou até mesmo como a geometria eventualmente pode evidenciar situações não tão interessantes do judiciário. Mas o fato é o seguinte, o que a gente vê muito acontecendo? Tem algumas empresas que fazem geometria? Tem, são pouquíssimas. O que a gente percebe muito é uma análise quantitativa dos dados, mas sem a geometria propriamente dita, né? Que isso é algo que poucos fazem. Então, mais uma análise quantitativa, isso já existe e ajuda muito para você entender as tendências. Né? E inteligência artificial existe também, né? Mas muito o que se vê e o que ajuda são automatizações, né? Perfeito. Que não necessariamente exigem inteligência artificial. E às vezes, eu digo empreendedor e até mesmo o empreendedor dentro da advocacia, ele às vezes fala, não, eu preciso da inteligência artificial. Né? Mas para quê? Primeiro ponto é você tem que entender, antes de você querer a tecnologia dentro do teu negócio, seja no consultivo, no contencioso ou em outro business, você tem que entender para que você quer. Qual que é a dor que você quer resolver. Aí, com essa dor, você vai identificar quais ferramentas você pode utilizar para resolver aquilo. Uma delas é a geometria, outra delas é a inteligência artificial. Então, assim, não necessariamente que isso hoje em dia esteja acontecendo e todo mundo tenha, né? Mas o que se falta, né, que a gente percebe lá dentro dos nossos grupos permanentes de discussão, né, dentro da comissão, é que as pessoas às vezes têm pouco conhecimento da tecnologia,
desejam ela, mas sem, na verdade, entender o porquê. E se você não entende o porquê, você nem consegue utilizar. Os termos começam a ficar batidos e a pessoa não esquece o que significava aquilo lá no começo. Exato. Sabe? É tipo o cara vai fazer pitch de startup, né? Ele fica, não, aqui minha solução aqui é uma blockchain com inteligência artificial, é tipo um Uber aqui, não sei do que. Exato. Esquece, já não significa mais nada isso. Você sabe que esses dias eu vi um advogado falando sobre isso também, de poxa, a tecnologia compromete, né, o futuro da advocacia e tal. Ele trouxe uma visão muito legal, que ele fala assim, cara, cada dia menos, que é isso que a gente está falando, as pessoas vão querer fazer o feijão com arroz, elas querem projetos que brilhem o olho. A tecnologia vem para realmente, porque o feijão com arroz vai ter que continuar existindo. Então essa automatização que acaba acontecendo, ela vem para suprir, porque daqui a pouco você não consegue mais contratar advogado para fazer aquilo que você fazia antes. Então precisa trazer tecnologia para resolver aquilo e possibilitar que eles façam projetos mais complexos, coisas mais convidativas, né? Ainda nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. O que de automatização já é realidade? Tem alguma coisa que você pode citar que você já usa no escritório e que, sei lá, poucos anos atrás fazia na mão, era na unha mesmo? Como é que tá isso? Bom, lá no escritório a gente tem um sistema desenvolvido de forma própria. A gente tem lá 3 desenvolvedores, um cientista de dados e um estatístico. Tá? Isso tem já... Caraca, que legal. Isso tem já... Desde quando eu entrei no escritório, não com essa equipe tão robusta, mas já existia uma equipe interna de desenvolvedores lá, porque a gente buscou soluções no mercado, a gente testou. Mas nenhuma trazia exatamente aquilo que o escritório queria. Então o que acontece? A gente contratou o desenvolvedor e eles desenvolveram esse sistema para nós. Custou caro, né, porque obviamente não é o nosso core business, né, mas ajudou muito, foi um baita investimento, porque foi feito sob medida para nós. Né? Então, a primeira versão, né, também que foi lançada há 7 anos atrás, já tinha bastante organização de workflows, que na época era algo bem único, assim, não tinha muito no mercado, então era de fácil personalização. A gente não precisava chamar o desenvolvedor para desenvolver o fluxo. Né? Então isso já por si só automatiza a atividade. Então, o processo diz respeito a tal tema. Né? Então vai direcionado para uma área. Dentro dessa área tem uma equipe que você parametriza dentro do sistema e ia lá para as pessoas. Então isso lá 7 anos atrás já acontecia. E daí, lógico, a gente testou algumas ferramentas do próprio mercado, né? Por exemplo, de leitura de publicação. Isso aí é comum, né? Há tempos. Sim. Só que a gente resolveu também desenvolver internamente. Então a gente desenvolveu isso dentro do escritório para ter mais assertividade, para ter mais confiabilidade, porque a gente sabe que às vezes fica na mão de empresa, nesse caso de fornecedor, a gente já chegou a ter, a gente sempre teve duplo cheque, então contratava 2 empresas de publicação para ter essa segurança. E isso reflete em custo. Então, a partir do momento que a gente trouxe isso para dentro de casa, né, desenvolveu robôs que auxiliam com atividades repetitivas, seja de extrair cópia de tribunal, alimentar o nosso sistema, né, ainda com sistemas do cliente, a gente gosta de fazer nós mesmos. Né? Então, tem isso aí, ferramentas que auxiliam a gerar, confeccionar petição, isso aí tudo lá para o contencioso, né? Tudo isso a gente usa e foi desenvolvido internamente. Então, é algo que torna a vida do advogado, digamos assim, que trabalha nessa área, mais fácil. Né? Porque o cara pode destinar o tempo dele para realmente pensar na tese, fazer pesquisa jurisprudencial, que antes o cara ficava lá, tendo que fazer várias peças por dia, enfim. Mas só uma pergunta acho que é interessante você passar a tua dica pro cara que está começando ou que tem um escritório pequeno, assim, nessa questão do contencioso versus o consultivo e aonde alocar mais tempo e como fazer essa conta também, sabe? Porque eu acho que às vezes parece óbvio, mas não é. Assim, como é que eu vou equilibrar as contas do escritório? Às vezes não é tão fácil pegar causas que pagam bem no contencioso, pagam bem no começo. Então, como é que você daria a principal dica, assim? Olha, eu acho que essa dica que ela vale meio que para tudo, assim, não só para esse ponto, mas em especial para esse ponto. Algo que lá no escritório é muito, assim, muito importante para nós é a mentalidade data-driven, que é a análise baseada em dados, né? E análise crítica. Né? Então, por exemplo, para você gerenciar um escritório de advocacia, para gerenciar qualquer negócio, uma startup, se você só tomar decisões baseadas no teu feeling, né, insight, você vai ter um nível de assertividade e você vai ter um nível de risco. Agora, se você embasa tudo isso em dados, né, e puxando para esse ponto que você falou, como eu disse no começo, análise de margem de contribuição de cada contrato,
né? Porque eventualmente um cara que está começando agora, ele, poxa, eu quero fechar um negócio e tal, independente do que for, se é consultivo ou se é contencioso, poxa, mas aquilo ali vai gerar rentabilidade? Qual que é o custo dele para ele tocar aquela carteira de cliente? Ou, enfim, dar suporte a uma grande área no escritório? O cara tem que entender se realmente aquilo ali vai fazer sentido. Não, beleza, pô, tô começando agora, não tô focando em uma margem muito grande, quero tocar. Beleza, mas tenha consciência disso, para você não, enfim, se auto-sabotar. Então você está com uma carteira grande de cliente, mas esses clientes não são rentáveis, né, e isso aí às vezes dificulta. Então análise crítica, né, em cima de dados, eu acho que faz sentido nesse ponto, né? Querendo ou não, tem que fazer conta, né? É o dever de casa, né? Parar e fazer o dever de casa, dever né? de casa. Mas é óbvio que tem que ser dito, né? Porque com muitas certeza. vezes a gente não, vai por outros motivos O fechar cara o tá negócio. fazendo aquela análise diária, assim, não, isso aqui acho que tá bom, sabe? Mas ele não para e fala, vamos ver quanto tempo leva, quanto... Sabe o indicador que eu gosto? fala, É assim, ó, você olhar para os últimos 30 dias, assim, quantas exceções você abriu da tua regra? Tipo assim, tem os caras que, cara, acho que umas 10. Então, você não tem regra, você faz o que der na telha. Você faz exceção. Muito bom, muito bom. Vamos virar um pouquinho a chave aqui, agora vamos falar um pouquinho das queridinhas, das startups brasileiras, marco legal das startups. Sabe uma pesquisa que eu identifiquei no YouTube, que a gente gosta de trazer sempre aqui, é a forma como as pessoas estão procurando. Startups brasileiras que não deram certo. Eu achei muito interessante porque tem muitas pesquisas relacionadas a startups brasileiras que deram certo, que não deram certo, que ganharam dinheiro, que fizeram sucesso, enfim, inúmeras variações de pesquisa. Que interessante isso. Deixa eu começar perguntando para você o seguinte, o que é o marco legal, para quem não sabe o que é, e o que muda com o marco legal das startups? Você falou um pouquinho no primeiro bloco que vocês já estavam, né? A Vanzinho Penteado já estava à frente, praticamente já estava favorecendo que o marco legal acontecesse, ele já estava com um passo à frente. O que muda com esse marco legal agora? Só esse tema aí, cara, acho que dá uma conversinha de umas 2 horas aqui, né? Fato. Bom, pessoal, antes de entrar especificamente, né, no marco legal, né, nesse advento jurídico, né, que, enfim, tem esse peso agora, porque, enfim, lei e tudo mais, e daí a gente pensa que muita coisa vai mudar, né? Eu realmente estava com muita expectativa em cima disso, né? E o que se percebe é o seguinte, né? O empreendedor, isso geral, né? Startup ou não, ele, independente dele ver o caminho certo e pavimentado, se ele acredita em algo, ele quer empreender. Tá? Isso é natural. Ele é teimoso, ele vai e faz. Exato. Tipo uma doença esse negócio aí. É isso aí. Então o que acontece? E eu falo porque eu também, em outras áreas, também de alguma forma empreendo. Né? Então o que acontece? Quando você acredita numa ideia, vê oportunidade, você vai querer fazer dar certo. Né? Então mesmo antes do marco legal, né, ali ele cita o mútuo conversível, alguns outros instrumentos, né, modalidades de investimento onde o investidor, né, ele não vai colocar o capital dele a risco ali, né? Então essa é uma das principais mudanças para tentar dar segurança, né, para o investidor, para que ele não incorra em risco. Né? Mas isso aí já acontece. Né? Isso aí já acontece. E já acontecia, como eu falei para vocês. Lá nos Estados Unidos existe um instrumento que se chama Convertible Notes. Tá? Isso há tempos. É o equivalente à nossa debênture conversível aqui nas SAs, que também já existia sempre antes do marco legal. Porém, o que acontece? O empreendedor que queria fazer algo acontecer, que queria receber investimento, não queria, enfim, colocar o capital do investidor a risco e enfim, atrair recurso para sua empresa, já utilizava, né, do mútuo conversível como, eu estou dando um exemplo aqui, como um instrumento para fazer isso acontecer. Isso mesmo antes do marco legal. Sim. E por que isso foi possível e o porquê que isso foi, digamos assim, muito utilizado, né, no meio do empreendedorismo, mesmo antes da lei positivar isso. Né? Positivar, que eu digo colocar lá como uma previsão legal. Porque o Código Civil, ele permite com que as partes, né, pactuem mesmo com contratos atípicos, que são aqueles contratos que não estão descritos na lei, né, especificamente. E... Tipo assim, se você fizer um negócio no fio do bigode, também vale. Né? Eu só vou dizer eu só vou entrar na briga se vocês resolverem brigar. Só garanto que alguém está vendo para você ter uma testemunha. É isso aí. E o que acontece? Né?
Os caras estavam lá, queriam empreender e faziam isso. Lógico que esse contrato atípico ele tem que seguir os parâmetros de validade de contrato, né? Então, por exemplo, partes capazes, objeto lícito, enfim, tem que ter um limite, né, que a lei já trazia, né? Isso até hoje, independente do marco legal ou não, isso vale, né? Então, o que acontece? Dentro dessa possibilidade que o Código Civil já dava, que era dentro dos contratos atípicos, as partes, os empreendedores estavam operando já com alguns instrumentos que davam uma certa segurança, né, para o investidor. Tanto que, desses 5 anos para cá, muitas empresas aportaram, muitos investidores aportaram recurso alto, né, em startups ou também em empresas mais em growth stage, assim, né, que embora tenham mentalidade de startup, já não tinham porte de startup, com esses instrumentos que não estavam positivados. Perfeito. Né? E, lógico, aí antes do marco legal da startup, a gente tem que falar também agora esqueci o nome, mas enfim, é a Lei da Liberdade Econômica, lembrei. Isso aí já é um movimento, né, de tentar trazer para a sociedade, para os empreendedores, maior liberdade, né? Uma intervenção um pouquinho menor do Estado nos negócios. Né? Perfeito. Então, quando duas partes pactuam entre si, esse é o mundo ideal, é ter mais liberdade para poder operar. Isso aí a gente já vem sentindo, né? Não só com o marco legal, né? Mas, por exemplo, com movimentos até dos próprios entes reguladores do sandbox regulatório, né? Que é um ambiente controlado, né? Para quem está nos ouvindo aí não sabe, mas é um ambiente controlado onde o órgão regulador, mesmo não tendo colocado ainda a mão naquela atividade por ser inovadora, né, ele permite com que empresas ou empreendedores operem ali o seu projeto, que a princípio ele está no limiar da legalidade, né, de acordo com as resoluções ali ou um pouquinho fora, né, então ele permite que isso aconteça também num ambiente controlado. Isso tudo. Mas é interessante. Falou de maneira elegante. É bonito. O linear da regularidade é ótimo. Isso aí a gente vê na pele. Fazendo cagada, mas beleza, ó, tamo de olho. Mas um ponto interessante que eu vi do Marco legal nessa questão do mútuo conversível que você comentou ali é que ele deixou bem claro até onde o investidor pode ir, né? E aonde deixa ele tipo assim, cara, se eu fizer isso, eu não vou ser responsabilizado por nada. Agora, se eu tomar uma decisãozinha aqui, ter um votinho aqui de uma decisão, aí ferrou, cai por terra e volta para uma relação de sócio normal, né? Perfeito. Mas assim, o que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aí, como empreendedor e, enfim, investidor, são pessoas criativas, eu não tenho dúvida, né, que outras formas de, enfim, balizar o negócio ali ou de algum tipo de influência vão ser aplicadas, né? Lógico, eu concordo com isso, realmente a lei ela trouxe ele colocou limites, né? Por quê? Porque normalmente o que a gente vê nessas operações, né? Então tem um investidor, ele quer colocar, ele ainda não está dentro da empresa, né? Por conta disso, não quer assumir o risco, né? Está aportando dinheiro, nesse caso do mútuo em específico, ele espera ou ele vai converter aquele mútuo em participação societária ou ele vai receber novamente o valor com uma correção em juros ali. E daí o que acontece? Porém, quando ocorre essa operação, eles já querem, de alguma maneira, né, não tomar algumas decisões, mas participar de decisões junto com o empreendedor. Né? E isso aí, lógico, o marco legal ele dá uma vedada. Ele quer só o ônus ele não quer, né? Perfeito. Mas assim, é o bônus, mas você ainda quer que dá pitaco. Tipo assim, você ainda quer se envolver de alguma forma. Mas pensem também, né? O investidor, o dinheiro hoje mais arriscado ainda é colocar em startup. Então, assim, a gente até trabalha junto com alguns clientes nas negociações para que eles entendam, né, que o investidor está colocando ali, às vezes, um alto valor, né, e o projeto ainda nem foi estruturado, né, ainda está na fase de MVP, ou às vezes antes disso. A gente intermediou alguns projetos que estavam ainda na fase de ideação e o valor aportado foi alto. Então, é um capital que merece, digamos assim, uma atenção especial. Porém, né, a gente não pode esquecer que o projeto é o projeto, às vezes, de vida daquele empreendedor. Perfeito. Né?
E daí ele também vai querer uma certa liberdade, né? Principalmente quando é o primeiro round de investimento, onde a gente tem que, digamos assim, se o cara almeja pelo menos uns 4, 5 rounds para fazer o exit dele, então tem que fazer até uma análise do quanto seria ideal em percentual você oferecer em cada um dos rounds, né? Legal. Então, Já Mas, trabalha nessa... mas eu ainda acho que vale a pena ele dar só uma pincelada aí, assim, tá? Nesses rounds iniciais, o investidor ou até o empreendedor, dificilmente ele não vai interferir, digamos assim, porque às vezes o smart money ali, né, a presença do investidor é mais importante que o próprio dinheiro, né? perfeito. Vale o mútuo conversível após o marco legal, mesmo nesses casos, assim, tem como criar um contexto não arriscado para o investidor também? Eu acredito que assim, por exemplo, vamos pegar uma questão exemplificativa. Um investidor chega, já está trabalhando. O que acontece? Ele já começa a trabalhar o smart money com a startup. Então, muito antes de aportar o dinheiro. Então, daí chega num ponto que eles sentem a maturidade do projeto, eles falam: opa, legal, vamos fazer uma proposta aqui. Né? Uma proposta de aporte financeiro. Porque do smart mesmo, o cara já deu. O cara já está investindo na empresa. Então, aí vem a parte financeira, né? E o que pode acontecer daí? Normalmente se formam conselhos consultivos, né? Onde o investidor ele vai ter mais, digamos assim, um caráter opinativo, né? A decisão não vai ser vinculativa. E nesses rounds iniciais, né, que é o que a gente está falando, normalmente o percentual negociado ele é baixo. Né? Então, a princípio, o controle da empresa ele está na mão do empreendedor. Né? E o que a gente percebe também dos investidores, e isso é muito legal, né? Normalmente é o que a gente tem visto, é que eles realmente querem deixar o empreendedor tocar o negócio. Porque eles estão investindo inclusive no cara. Sim, muito mais no cara, às vezes, do que na ideia. Porém, eles querem saber como que a empresa está indo, né? Querem entender e querem poder opinar. Né? E assim, muito mais do que receber ou procurar o recurso, né? O empreendedor ele não procura só o recurso. Normalmente, quando ele vai atrás de um fundo, e hoje isso está muito incutido na mente do empreendedor, o cara vai buscar o know-how, né? Um investidor que já atua na área. Então, ele vai querer muito ouvir as impressões daquele cara para ele tomar as decisões do negócio dele. Muito né? bom, cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui relacionada a essa pesquisa, né? Que essa forma que as pessoas estão procurando, startups brasileiras que não deram certo. Vamos falar do ponto de vista jurídico. O que você percebe que vocês mais corrigem? Ou que vocês, no bom sentido, podam o empreendedor? Cara, não dá para ir para cá, ó, tem que fazer aqui. Que ele já começa cometendo um erro. O que é o que acontece geralmente nas startups? Por trás dos bastidores, assim, sabe? Não, é bacana conversar sobre isso, por quê? Porque existem muitos, e os caras quase nunca acertam. Não, o bacana é o seguinte, a galera tá se antenando mais, isso que é legal. Mas o que a gente percebe? Nessa ânsia de empreender, como a gente sabe, as startups normalmente estão numa condição de bootstrapping, então recurso bem limitado, recurso próprio nesse começo. Então o foco é desenvolver o MVP, né, analisar o mercado e às vezes assim cometem alguns deslizes por conta dessa limitação de recurso, né, ou até mesmo por desconhecer alguns caminhos. Então, por exemplo, né, às vezes nessa fase inicial o empreendedor chega para nós sem nenhum tipo de instrumentalização do negócio dele. E eu não digo nem de contrato, eu digo dele com o próprio sócio dele. E isso é um problema, porque sociedade é que nem casamento. Se o negócio não estiver bem estruturado, você vai ter problema. Porque enquanto as coisas estão indo bem, legal. Agora, quando dá uma faísca ou quando dá qualquer probleminha, né, aí o negócio aperta. Tipo, o cara foi buscar um terceiro sócio, mas nem a relação com o sócio dele ainda tá muito clara. Exato. Tem isso. Não, ele tá procurando investimento, mas assim, às vezes ele nem tem acordo, tipo assim, cara, a participação entre nós aqui tá um pouquinho dúbia, Faltou a fugir os dedicação. Você tá dedicando 1 hora a menos por dia aqui, cara, então vamos tirar aqui uns percentual já. Pois é, então é mais ou menos nesse ponto que a gente sente que às vezes não é nem um fator externo, às vezes um próprio fator interno gera problema, né, ali na relação. Então esse é um ponto, né? Eu já vi projetos onde os empreendedores estavam indo super bem, estavam já captando investimento, mas estava tendo conflito societário, né, justamente por não terem formalizado o negócio. Estava só em conversa de WhatsApp, ou até mesmo bate-papo assim, informal, né, verbal,
e daí aquilo ali abre margem para discussão futura. Né? Ou se, pô, na verdade você começou como um parceiro, mas eu já recebi promessa de 5% algum dia na vida, então não fica muito claro. E daí o que acontece? Beleza, vamos resolver a situação. Se o negócio não vai numa linha mais pacífica, né, e as pessoas não reconhecem os direitos iniciais que tinham sido negociados, às vezes daí o cara lá pleiteia, sei lá, 10%, daí um dos sócios, o principal, está na iminência de receber o investimento, mas para não ter a questão ali futura, né, ele acaba tendo que pagar o equivalente ao percentual para aquele sócio dele, entre aspas, né, para resolver a questão. Então, a parte interna, essa questão societária, a gente vê como... Porque também nenhum investidor vai entrar numa startup que tem uma briga de sócio num estágio inicial, né? Perfeito. Ele vai querer, ou até entra, só que ele vai diminuir o valor que ele está aportando, porque ele vai identificar mais risco, ou ele vai pedir para o empreendedor resolver a situação interna antes. Fora isso, obviamente, tem a questão dos contratos, né? Então, assim, não só dos contratos, mas a questão do pessoal interno, né? Então, tá contratando as pessoas como prestador de serviço, também sem formalizar, né? O que pode gerar um passivo trabalhista para o cara, alguma coisa nesse sentido, mas ele está contratando como pessoa jurídica, mas não formalizou dessa forma. E às vezes até a prática, né? Não só o que está formal, mas a prática ele não faz daquela forma. Perfeito. E tem um ponto que é super importante, que também é algo que a gente vê por conta da nossa atuação, que é a parte regulatória. Então, isso também, desde 2017 a gente percebe empreendedores chegando para nós em duas fases. Número 1, o cara está no momento de desenvolver o projeto dele, tá? E ele percebe que aquilo ainda está numa zona cinzenta com os entes reguladores. Então, o que acontece? Ele pode ou tentar empreender independente de estar em compliance com a lei ou não, ou ele dá uma segurada e ele tenta entender se aquilo ali vai gerar problema futuro para ele ou não, se ele vai ser autuado ou não, se ele não vai receber, enfim, uma solicitação para parar de executar a atividade dele sob pena de multa diária, né, que isso o ente regulador faz, e em especial estou falando aqui das fintechs por conta da nossa atuação, né, no regulatório dessa parte financeira. E então o que acontece? Eles chegam ou nessa fase inicial preocupados para que isso não aconteça, então quero desenvolver um projeto dentro da legalidade, né? E isso daí tem que ser analisado, porque, como eu falei para vocês, hoje em dia tem muita ideia inovadora, né, que a gente pode empreender, mas isso tem que ver se não está nessa zona cinzenta. E tem formas de fazer isso acontecer, né? Então analisar quais são as limitações dos reguladores, né? Outra coisa é fazer consulta técnica junto a esses reguladores para identificar se eventualmente o teu projeto não vai ter problemas ali, né? E daí você tocar. Né? Sabe que é uma coisa que eu vejo que tem muita reclamação, né, por parte das startups, reclamação no bom sentido de que às vezes não tem dinheiro para aquela fase para um bom escritório de advocacia, enfim, acaba não conseguindo regularizar. Mas você tocou no ponto que é super legal, que às vezes vale uma consulta. A consulta não é tão cara assim. E aí você saber dessa informação que você está trazendo aqui, né? Falou, cara, faça um contrato entre vocês, então. Vocês mesmos redigam um contrato. Deixem isso claro, bota testemunha, né? Façam uma análise, a pesquisa aqui para saber se vocês estão dentro da legalidade ou não. Desta forma, sigam esse caminho, até que vocês consigam, né? Sai do bootstrap aqui, ou consegue captar, ou vem alguém, aí você volta aqui para o escritório e a gente coloca vocês para dentro. É o que a gente escritório também é difícil, né? A gente tá fazendo agora com o Caio e com o Você tá exatamente isso. A gente tá com uma ideia nova de um projeto, né? E a gente passou, cara, a gente tem uma porrada de dúvidas sobre a viabilidade, a legalidade e o caminho a seguir nesse projeto. Vamos contratar uma consultoria para receber um parecer aqui para entender se a gente tá pensando certo ou se tem que mudar totalmente. Ou às vezes nem é possível o que eu tô imaginando, né? E isso aí que o Yuri comentou é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a resposta vai ser não tão agradável. Né? Por exemplo, o teu e é bom saber agora. Exato, mas é mais barato para o empreendedor saber no início do que posteriormente. Por quê? Porque hoje você pode ainda mitigar, você ainda pode dar uma pivotada no teu projeto para estar dentro, né, das regulamentações. Ou até mesmo participar de um sandbox, por que não? Um outro cliente nosso, né, não vou revelar nome aqui ou detalhes do projeto, que estava relacionado com criptoativo, ele chegou para nós, isso em 2018, né, com uma ideia super bacana, porém naquele momento
era a zona cinzenta. Então a gente desenhou junto com eles a estruturação jurídica, passou a questão até para uma consulta técnica de uma forma bem visual, e o resultado dos reguladores foi basicamente ok, dá para vocês transitarem por aqui com os seguintes limites, tal e tal. Então, diante daquilo, a gente apresentou, olha, esses são os riscos, né? Porque às vezes o que acontece não é trabalho do advogado decidir pelo empreendedor. O trabalho do advogado é municiar o empreendedor com as alternativas possíveis, né, para implementar o negócio e os prós e contras. Alternativas, né? Você tem alternativa, inclusive, de continuar fazendo essa cagada que você está fazendo. E assim, e pode dar certo, como claro, deu certo com o Uber. O Uber, quando começou, Perfeito. não estava regulamentado, mas bancaram e deu certo. Perfeito. Muito então a bom. decisão é realmente do empreendedor. Cara, esse assunto é muito convidativo, dá pra ficar uns 2 dias aqui, né, falando sobre ele. Eu falei, mas eu vou... era um bloco aqui para entender um pouquinho da tua visão, muito massa. Agora eu vou pivotar um pouquinho para uma das pesquisas que a gente mais percebe volume na advocacia, e você tem, a gente tem que explorar um pouquinho disso, uma carreira super legal, né? Você atua também com outros negócios, vou pedir depois para você explicar isso, mas a pergunta é, quanto ganha um advogado? Essa é a forma que os jovens advogados fazem, né? E o que eu queria pedir de contexto teu? Você entrou no escritório há 9 anos e pouco, eu imagino que você já deve ter pensado em algum momento, ou já deve ter te provocado várias vezes, por que você não montou o seu escritório? Que você teve algum momento de virada? Quanto tempo demorou, né, que você começou como advogado, como tantos outros começaram, mas se tornou sócio? O que você pode compartilhar da tua carreira dentro da advocacia e que fez a diferença para você se tornar hoje um sócio da Vanzin? Bom, basicamente, quando eu, enfim, estava na condição de estudante de Direito, né, fiz estágio em outros escritórios, fiz estágio na Justiça Federal, para ter, enfim, uma experiência do outro lado também, como que seria, enfim, um cartório, né, nessa parte mais administrativa, até para isso agregar no meu trabalho futuro como advogado, né, para eu entender como que funciona lá dentro. Então, tive várias experiências, mas o que eu percebi? Né? Eu percebi que, puxa, estava quase desanimando da advocacia, né, depois de fazer esses estágios, porque realmente era algo que não brilhava os olhos, era, beleza, você analisar um caso, peticionar. E quando eu tive a oportunidade de fazer estágio, né, então comecei como estagiário lá no escritório Vanzin Penteado, na VP, carinhosamente eu chamo de VP, eu percebi que os caras eram diferentes. Por quê? Porque sempre teve essa questão de uma análise mais crítica em relação ao que a gente vai fazer. Então não era cara crachá. Sempre tinha estratégia por trás. E, isso aí torna um negócio interessante. Né? Pelo menos eu não tinha vivenciado isso em outros escritórios. Eu não tenho dúvida que outros escritórios façam isso, né? Bons escritórios fazem isso, mas a minha experiência e o que me brilhou os olhos no escritório foi isso. Foi olhar para a advocacia como um negócio, como um empreendedor também. Né? Tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui, que era o DNA dos sócios. Né? E daí, lógico, estagiário em qualquer lugar do mundo não vai ganhar que nem um advogado sênior, lógico, né? E enfim, comprei o projeto VP, até porque logo quando eu entrei eu descobri que internamente, já lá naquela época, eles tinham estruturado um sistema de como se fosse um stock option para os advogados internos. Isso porque a gente recebeu e fez consultoria com a Dom Cabral. Então a Dom Cabral implementou a governança corporativa dentro da VP logo no início. Só para contextualizar, stock option é a opção de qualquer funcionário que atinja certas métricas ou cargos virar sócio. Né? Perfeito. Claro. Boa. Bem colocado. E daí o que acontece? Poxa, eu como estagiário, entrei no escritório que eu já achava legal como que os caras pensavam. Ainda tinha a possibilidade de um dia me tornar sócio de capital do escritório. Falei, cara, eu vou apostar, entendeu? E daí eu fiquei, né? Logo na sequência me tornei advogado, passei na OAB, assumi o escritório já antes mesmo disso, já tinha confiado a mim algumas outras atividades de maior responsabilidade e, enfim, estava ali, muito trabalho e tal. Me tornei advogado, assumi algumas áreas, liderei a gestão de toda a operação do escritório mais para frente, né?
Isso foi com o tempo, ao longo Sim. dos 10 anos isso foi acontecendo. Mas teve algum momento ali que você sente, assim, porque eu faço essa pergunta geralmente e lembro dos advogados mais jovens, né? Você deve ver isso na prática lá, você tem teu time, enfim, que eles querem muito rápido isso. Quanto tempo levou, assim, que você fala assim, cara, comecei a ser visto, ou talvez eles entenderam, os sócios, né, falar, pô, realmente, né, o Kael merece essa oportunidade, porque ninguém entra dizendo, ó, o Stock Option tá aqui e você vai pegar daqui um ano. Em algum momento eles te ofereceram, em algum momento você falou, pô, e aí, já tô, né, já sou merecedor disso? Como é que é isso? Olha, um negócio que eu falo para vocês e para quem está nos ouvindo aí que eu acho que é muito importante é o seguinte: quando qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você tem que ter foco. E assim, o foco ele vem quando você acredita. E se você não acredita, cara, esqueça, vá fazer outra coisa que realmente não dá. E eu nunca acreditei em nenhum resultado fácil na vida. Para mim, cultura minha é, cara, se você quer chegar em algum lugar, vai ter que ralar. Para mim é assim que funciona, para tudo. Isso funciona para treino, funciona para dieta, o que for aí na nossa vida, né? Fato. Principalmente na parte do trabalho. E eu nunca fui um cara ansioso nesse sentido. Eu sentia que aquilo era um bom negócio. E eu via as coisas acontecendo. Eu vi outras pessoas se tornando sócias lá dentro que também começaram na mesma condição que eu. Então eu tive sinalizações que me motivavam ao longo do tempo e que me mostravam que aquilo era possível, né? E lógico, né, quando eu entrei como estagiário, eu era mais um estagiário. Porém, eu sempre queria mais. Então eu não vou fazer aquele discursinho aqui para quem está nos ouvindo. Eu terminava mais rápido, pedia mais coisa. Porque isso aí é meio básico. Chegava Né? mais cedo, saía mais tarde. Essa coisa arada aí vocês sabem, né, galera? Isso aí é dever de casa fazer. Sim. Mas assim, cara, eu sempre, muito responsável, me colocava à disposição e as coisas iam acontecendo, né? E uma frase, daí agora já não sei nem de quem que é, né? Mas assim, eu nunca pedi aumento e eu nunca perguntei para ninguém, eu tô aí nos top 5, isso, aquilo. Não, porque para mim, cara, e daí essa frase faz muito sentido, uma dama não precisa dizer que é uma dama para ser considerada como tal, né? Então, cara, se você quer ser um baita profissional, você não tem que ficar reforçando aquilo, você tem que ser reconhecido, isso tem que ser legítimo. Então, eu digo isso no seguinte sentido, para tentar responder a pergunta de vocês, eu fui tendo sinalizações ao longo da minha carreira ali dentro, né? E também por quê? Porque a minha mentalidade estava alinhada com a dos outros sócios. Perfeito. Ou seja, uma mentalidade de empreendedorismo, de fazer o escritório crescer, né, de transformar aquilo. E daí chegou num determinado ponto, já tinha assumido várias responsabilidades, e daí a gente tem inclusive um processo lá dentro para isso, não é só você escolhido, tem prova, tem, enfim, uma série de etapas lá dentro para daí sim, após uma eleição dos outros sócios, que, enfim, a Affect Societats tem que ter até dentro, né, de uma sociedade de advocacia, para daí sim chegar nessa condição. E isso aconteceu. E nem logo na sequência, né, enfim, fui mudando de áreas, passei por todas as áreas do escritório, até que desde 2017, 2018, eu estou focado 100% no consultivo, né, atuando dessa maneira, de forma hoje bem técnica, né? Então antes já tive atuações no escritório mais na parte da gestão, né, na parte da tecnologia também, porque eu gosto, né? Então sempre fui atrás disso e hoje estou bem focado na parte técnica, Bem que é legal. onde hoje a minha parte acadêmica está concentrada. Então, Nossa. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, sobre em que momento que entrou os outros negócios, né, que você começou a empreender, porque você falou de foco, achei bacana, mas provavelmente você não começou lá no começo, lá nos primeiros 5 anos, 4, não sei, né, já fazendo alguma coisa, alguma atividade paralela. Em que momento você se sentiu confortável? Falou assim, cara, agora eu vou começar a olhar um pouquinho para fora. O que você pode falar sobre isso? na verdade, eu nunca me senti confortável para fazer isso, né? Você fala assim, pô, tô vendo uma oportunidade, já tenho a minha agenda cheia, mas assim, pô, é uma oportunidade, então vamos tocar, né? Então, nunca me senti confortável, sempre foi na loucura mesmo, né? É o primeiro projeto, assim, que não tem nada a ver com a advocacia também, que a gente desenvolveu foi um produto inovador para bichinho de estimação, para pet, né, que se chamava Move Smart Bed, que era uma caminha toda diferente, assim, a gente criou o design, também viajamos aí em algumas cidades do mundo, eu e um outro sócio, e a gente, enfim, viu um negócio diferente lá, um design, e a gente quis trazer aqui para o Brasil,
e daí a gente patenteou aqui, porque na verdade foi uma inspiração de algo que tinha lá fora, e acabou dando certo. Isso porque tanto eu quanto ele, a gente tinha bichinhos de estimação, né? Na verdade eu e mais 2, né, sócios, e isso deu certo, até o Shark Tank bateu na nossa porta para chamar para que nós apresentássemos o produto lá. Só que acabou que a gente estava muito imaturo, assim, sob o ponto de vista de organização, até porque não era o projeto principal de ninguém, né? Mas deu muito certo, várias youtubers aí pediram pra gente, enfim, caminhar e fizeram propaganda e o negócio deu certo, a gente exportou. Então, o primeiro contato que a gente teve, que eu tive com O negócio isso... existe ainda? Existe. Existe. Então, Tem sócio ainda no negócio? Sim, sim. Legal. E ainda somos em 3 sócios, né? Então ficou bacana. bem concentrado, a gente conseguiu, com recurso próprio e do próprio negócio, reinvestir. Né? Então esse foi o primeiro contato, nunca foi fácil, sempre foi, enfim... Bom, mas já chegou acertando, né? No primeiro já acertou. Seria muito legal pra ser comigo, cara. E cara... Conheço os caras que estão no 30º negócio. Não, mas... Não, mas esse ainda tem chão ainda. Mas assim, fora isso também nós temos aí algo relacionado à advocacia, né? Que é onde está a nossa atuação. Sempre olhando para dentro, né, nas nossas dores, e eu acho que é aí que eu entendo bem como que o empreendedor pensa. Por quê? Porque a solução ela sempre surge a partir de um problema, de uma dor. Né? Então é bem interessante. Às vezes o cara quer, não, eu preciso desenvolver um negócio. Não, beleza, mas para quê? Né? Se você tem um problema, cara, eu preciso resolver aquilo, e se você entende muito daquilo, você consegue desenvolver. Então, dentro da advocacia, isso há tempos atrás, a gente tinha um problema, né, dentro do contencioso. Como que eu vou atuar no Brasil todo, a custo baixo, né, e com qualidade, né, e tendo essa capilaridade sem você ter que estar em todos os lugares fisicamente. Né? Então, quem sabe do mercado do contencioso sabe que a audiência antes da pandemia era físico e tal, então era um mercado, era uma atividade que demandava. Né? Então, tendo essa dor, a gente tinha uma solução dentro do escritório, que a gente atuava e resolveu muito, e falando com outros escritórios que também eram parceiros nossos e do mesmo tamanho, que atendiam os meus clientes, tinham as mesmas dores. Aí a gente decidiu fundar uma Legal Tech, né? Naquele momento se chamava Portal Web Diligência, que oferecia serviço de audiência e diligência no Brasil todo, né? Conectava advogados que queriam prestar esse serviço com outros escritórios que queriam tomar esse serviço. E isso, para nossa surpresa, deu muito certo. Mais uma. Não, deu Cara, muito certo. Ficar mais próximo de alguns caras aí. Não, mas pera lá. Deu muito certo. Uma sociedade com os caras errados. Deu certo por quê? Porque era uma dor que a gente sentia e os nossos colegas sentiam. Então, deu muito certo. Porém, né, analisando todo o mercado, a gente faz planejamento estratégico a cada ano, tanto o escritório quanto a Legal Tech, a gente percebeu outras oportunidades mais interessantes, como, por exemplo, essa questão do onboarding, né, do profissional dentro do escritório. Perfeito. Também a partir de uma dor nossa. Né? Então, aí a gente desenvolveu um outro produto, que é hoje a Lex Nautas, né, que faz toda essa parte de onboarding. Então... Você chega numa dor, mas daqui a pouco você consegue enxergar outra, né? E dali da Lex, provavelmente já estão enxergando outra coisa. Perfeito. E assim vai avançando o negócio, né? Inovação dentro do próprio negócio, na prática, né? Você está olhando dentro do mercado cheio de oportunidade. E isso também aí só é possível porque a mentalidade de quem está ali conosco, e às vezes os sócios coincidem, né, serem os mesmos sócios do escritório, às vezes não, né, nesses negócios. Mas o que a gente percebe é o seguinte: essa galera ali do escritório, né, os sócios, não ficam só focados no direito. Eu fiz há 2 finais de semana atrás um workshop do Business Model Navigator com o Rodrigo Balottin, que o cara fez esse treinamento lá acho que foi na Suíça, e ele trouxe para cá uma nova metodologia de você inovar internamente nas organizações, ou até mesmo inovar em algo que ainda você está desenvolvendo, né? Então, para você ter essas competências complementares, porque se você hoje em dia só souber sobre direito societário, por exemplo, que é a área que eu estudo dentro do direito, cara, você pode oferecer soluções. Só que se você não entender, não tiver do outro lado, você não vai entender a dor.
Porque a solução ela só vem a partir da dor. Isso até mesmo para o advogado. Então, para quem está nos ouvindo aí hoje, para você conseguir oferecer isso, seja multidisciplinar também nesse sentido. Né? Estude um pouquinho de administração de empresa, finanças, né? Ou inovação de alguma forma, né? Outras ferramentas que não só essas mais tradicionais como Canvas e etc. Sabe? Vá além. Então, acho que Cara, bem legal a tua fala, tem até um ponto que chama atenção, né? Que eu te provoquei propositalmente, você falou de maneira transparente. Nunca estive confortável, tipo, não vai ter um momento que você fala, nossa, eu tô tranquilo hoje, terminei meu trabalho. Tô parando muito cedo, acho que eu vou procurar alguma coisa para fazer. Você tá sempre com o radar ligado, né? E, enfim, de acordo com a oportunidade, você dedica tempo. Afinal, é aquela famosa gestão do tempo, né? Fala assim, cara, se você quiser, você vai conseguir, né? Você só dedica tempo para aquilo que você realmente quer. Vamos cair numa etapa aqui que a gente fala bastante, que é sobre marketing jurídico ou marketing digital aí para advogados, para escritórios de advocacia. E aí eu vou começar te perguntando já direto o seguinte, cara, como é que um escritório com praticamente 100 pessoas, né, com um pouco mais de 100 pessoas, enfim, se comporta? Como é que vocês olham o marketing jurídico? Quais são as principais dificuldades? Como é que vocês enxergam, né, essa questão do marketing jurídico, tendo em vista que muitos advogados acham, inclusive, que nem podem fazer propaganda, né? Que eles não sabem, aliás, propaganda eles não podem fazer, mas eles podem fazer publicidade, só para colocar os termos corretos. Como é que vocês enxergam isso hoje na VP? olha, sempre foi um assunto muito delicado, né? Porque na nossa área, quem está envolvido sabe que nós temos limitações, né? Então tem um limiar para tudo. Mas o que a gente acredita é o seguinte, o que a gente gosta de fazer? Conteúdo bacana, sabe? Que vai agregar para quem está do outro lado. Também por conta da dor que a gente ouve dos clientes. Então, assim, o que a gente gosta de fazer? Tem muito cliente nosso que fala, putz, chega com algumas dúvidas. E às vezes as dúvidas se repetem. Né? Então, como que a gente pode agregar para o mercado, né? E mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar o nosso conteúdo? Então, a gente pega o compilado de dúvidas que a gente mais ouve, né? Ou de problemas que a gente mais sente que os nossos clientes têm e tenta produzir um material nesse sentido. Né? Então, é dessa forma. A gente tenta Essa contribuir. É a base, né? Essa é a base. Né? Ótimo. A gente gosta também de compartilhar cases de sucesso, gosta de fazer, digamos assim, eventos que conectem os nossos clientes com eventuais outros investidores ou com outras partes, né, para você fomentar negócio. Então, perfeito. Como que você pode ajudar? Né? Então, é sempre, tentando resumir, né, a gente sempre tenta ajudar de alguma forma. Né? Esse seria o nosso marketing. E tentar agregar, porque... E o porquê dessa preocupação nossa? Porque é a nossa imagem. Então, a VP não vai querer dar dicas que não sejam relevantes, né, para o mercado ou fazer eventos que não agreguem, porque senão é a nossa imagem. Né? Então, é de uma forma bem sólida que a gente constrói isso e até mesmo conservadora. Assim, né? A gente sabe que tem outros meios de fazer isso acontecer, né? Mas a nossa base seria essa. Sabe que tem muito... Quer perguntar? Na verdade, assim, além dessa questão de entregar conteúdo, que eu acho que, como você disse, é a base de você estar gerando, né, um ecossistema, aí sendo relevante, né, para aquele ecossistema, como é que vocês fazem, tipo, táticas, técnicas para relacionamento com clientes? Assim, como é que vocês estão presentes na vida do cliente? Tipo assim, cara, não, tá na minha agenda aqui ligar, mandar uma mensagem pro cliente todo aquele dia, só para ele lembrar que eu tô aqui, caso ele precise indicar alguém, tem alguma coisa assim por trás, ou é muito instintivo? Como é que você faz esse relacionamento com o cliente? Que a gente sabe que gera muito negócio. Sim, rapaziada, eu vou dizer para você, não só eu, né, mas eu faço essa parte do comercial, digamos assim, também, né, em especial com a parte do consultivo, né, que é onde hoje eu estou alocado lá no escritório, mas já tive também no contencioso e também era da minha responsabilidade, compartilhada com alguns outros, né, essa parte do comercial. E eu acho que as coisas só dão certo, né, tem que ter técnica, tem que ter organização, né, porque, enfim, você tem uma carteira de cliente significativa e tal, então você tem que saber quem são os seus clientes, né, você tem que conhecer eles, mas o mais importante, eu digo para vocês aqui que, para mim, assim, o que mais faz sentido, tem que ser legítimo. Tem que ser legítimo. Então, poxa, você tem lá, seja no sistema, seja no CRM, seja na tua agenda, no teu Excel, né? Eu tô falando aqui para
todo o público, desde o advogado que está iniciando agora, como o Yuri comentou. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Você tem que conhecer o teu cliente, você tem que saber quem é, né? E daí, assim, nutrir a relação de uma maneira legítima. Porque se você for aquele cara que só chega chato, que não tem para agregar, provavelmente você cai fora, né? Porque não basta só você ligar e falar: ei, cara, como é que você tá? Bacana, né? Tá tudo bem? Tá. Isso hoje em dia não é o suficiente, né? Você tem que gerar uma conexão com o cara legítima e o cara sinta que você agregue de alguma forma. Então, toda vez que, por exemplo, eu vejo alguma coisa relacionada a uma atividade de um cliente meu que possa agregar para ele, eu mando. Independente de estar no schedule ali ou não. Por quê? Porque eu tenho preocupação realmente com o cara. Eu quero que o negócio dele dê certo, né? Ou, por exemplo, poxa, eu participo também de um grupo de empreendedores aqui em Curitiba, né? E sempre que surge alguma oportunidade, alguém tem interesse em algum tipo de projeto, eu falo, pô, tem um cliente meu que faz isso. Mas por quê? Porque eu conheço meus clientes. Né? Vou lembrar de todos? Eu lembro. Mas assim, eu tenho também ferramentas, né, de tecnologia que me auxiliam para que eu tenha os detalhes na mão. Então, quando alguém pergunta um ponto, eu sei, pera lá, ou qualquer coisa eu consulto. Mas então, tem a parte da organização, que pode ser uma ferramenta que a pessoa tiver disponível, sem desculpa, né, como a gente falou, mas tem que ser de forma legítima. Muito bom. Você sabe que tem uma estratégia que a gente fala aqui, que é muito simples, né? E eu acho que você tocou nela aqui, que você pode pegar, por exemplo, um simples recorte, ou uma jurisprudência, uma notícia, mas o cara já está no portal, ele já está lá, o advogado costuma fazer, já está lá no Migalhas, já está. Só que ele não está com o mindset, né, de pensar no cliente dele. Então ele pode pegar, cara, ó, eu vi uma notícia aqui, queria te passar um áudio, inclusive, explicando, 5 minutinhos, 10 minutinhos, dizendo que aquilo pode afetar de alguma forma, ou que aquilo é uma oportunidade, que aquilo, sabe, ele tem que ficar esperto. Enfim, compartilhar é uma forma de você ser interessante para ele na hora de entrar em contato. Um simples recorte pode propiciar isso aí, né? Inclusive gerar conteúdo, enfim, gerar para as redes sociais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal. Muitos advogados não fazem, principalmente os mais iniciantes, eles não fazem ideia de como um escritório, enfim, se torna tão grande assim, o escritório, né, chega a ter praticamente 100 pessoas envolvidas na operação. Fazendo, né, uma analogia, por exemplo, ao Machado Mera, um Siqueira Casper, né, dos grandes escritórios, a pergunta seria, da onde vêm os clientes? Porque quando a gente olha, você fala, pô, marketing de conteúdo, né, que é o que vocês fazem, a gente produz conteúdo. O advogado pode ficar pensando, pô, aquilo ali será que traz o cliente? Será que é dali que vem? Acho que, né, da onde veio? É da relação? Como é que você enxerga essa origem dos clientes orgânico do escritório? Como é que isso acontece por trás dos bastidores? Olha, da parte orgânica é muito reconhecimento em relação à parte técnica do escritório, né? Isso aí, desde o início, né? Falando aqui também dos fundadores, para dar o contexto aí para quem está nos ouvindo, os caras eram procuradores do Banco Central. Então manjavam muito da parte financeira. Né? E quando decidiram abrir o escritório, né, enfim, fizeram um evento de abertura, né, para se mostrar para a sociedade que, enfim, embora já maduros, né, de idade assim, e de experiência, na advocacia estavam iniciando, digamos assim, há 25 anos atrás, porque o escritório tem 25 anos. Então, há 25 anos atrás, eles estavam se mostrando ao mercado. Porém, desse reconhecimento da parte técnica deles, né? E como eles poderiam agregar, seja para cliente A, para B, para a parte do consultivo ou do contencioso, isso referendou de forma orgânica. Né? Então isso trouxe. E a gente percebe hoje ainda que a parte orgânica é da mesma forma. Né? É de trabalhos acadêmicos que a gente fez, de eventualmente alguma mentoria que a gente tenha feito, muita indicação de cliente que gostou do nosso trabalho. Então, mais essa parte do reconhecimento técnico das nossas atividades e da nossa experiência que a gente teve. A indicação dos advogados, né? A gente está fazendo a parceria porque o Ian, né, da Mela Advogados, falou, não é minha expertise isso, essa parte aqui eu indico a Kael para você conversar, ponto. Perfeito. Agora, até deixa eu te perguntar, do ponto de vista analítico, assim, quando é que vocês sabem que continua crescendo, sabe, as indicações, continuam chegando clientes, vocês têm um controle, como é que você faz esse mapeamento, assim, para saber, não, o escritório continua em evidência, continua crescendo, ou isso acontece, é feeling, cara, deixa rolar. Não, isso é muito estudo. Né? Como eu falei para vocês, a gente tem governança corporativa lá no escritório, nós temos o conselho de administração, então ali a gente acompanha todos os indicadores do escritório, né? Receita,
EBITDA, margem de contribuição, como uma empresa, como eu falei para vocês lá no início. Não tem como um escritório hoje que queira se posicionar dessa forma, né, crescer sem analisar no detalhe, né, esse tipo de indicador. Então, lógico, a gente cria o orçamento, a gente estipula metas, né, orçamentárias como uma empresa, analisa qual que é o fator de crescimento médio do mercado para identificar e fazer uma comparação conosco. Então, isso sempre é colocado, né? E daí, lógico, tem indicadores daí sim de cliente, tem indicador de receita, de produtos, né, que o escritório serviços que o escritório oferece. Então, é dessa forma, assim, a gente faz com muita matemática, né, e com muita severidade isso aí, né? Não é leva a sério algo que é fundamental, é o estratégico, né? Se não cuidar daquilo ali, o negócio não cresce, né? Então você está olhando o número, como você bem colocou o tempo todo, né? Faz o analítico para entender se a gente está no caminho ou não, né? Não fica no achismo, né? Tira do feeling. Legal. Deixa eu te perguntar sobre... a gente falou um pouco nos bastidores sobre cross-selling, sobre, né, a comunicação das áreas, o marketing, que, puxa, enfim, é uma pedra no sapato, principalmente para os escritórios grandes, né? Porque os pequenos é mais fácil, né? Todo mundo sabe um pouquinho do que está acontecendo nas áreas, mas quando fica grande o negócio pega. O que vocês têm de boas práticas que você pode compartilhar sobre essa questão das áreas se conversarem e das pessoas também, das boas práticas com as pessoas em si, para que elas possam fomentar negócios para o escritório? Bom, nós temos um auditório no escritório, onde a gente fazia reuniões, costumava fazer reuniões onde colocava todo mundo lá dentro, lotava 100 pessoas no nosso auditório e compartilhava todos os resultados do escritório, desde financeiros até operacionais. E nesse expediente sempre participavam dos estagiários até sócio de capital. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo no escritório, inclusive da parte financeira, porque a gente tem essa transparência com quem trabalha conosco lá. Então isso sempre sempre ocorreu. A gente sempre estipulava metas assim no geral para o escritório, né? E isso era publicizado a todos e logicamente que a gente comemorava junto também, né? Sempre teve muita comemoração no escritório quando aquilo que a gente tinha estipulado era alcançado, né? Então de alguma forma todo mundo sabe, né, o que tá acontecendo. Agora, né, com a questão da pandemia, nós temos também ferramentas virtuais ali, no nosso caso o Microsoft Teams e outras mais que a gente utiliza, né, para fazer com que as pessoas continuem interagindo e conhecendo, né, as nossas atuações e também os nossos motivos de comemoração, né, porque sempre que tem algo interessante acontecendo, né, às vezes um contrato bacana que a gente fecha, ou até mesmo todos os processos de investimento que a gente intermedia, a gente gosta de mostrar isso para o escritório internamente, né, para que a galera saiba que o escritório tem uma participação legal nesse mercado, né, que também deixa todo mundo super empolgado, né, então a gente, enfim, desde troféuzinho até notícias, né, que a gente veicula, né, por esse meio. Então todo mundo sabe. Tem que fazer chegar a informação, no final das contas, circular a informação, né? Exato. Tanto que uma advogada nossa do contencioso, né, a gente estava falando aqui no bastidor também, por saber do nosso projeto do consultivo, né, de estruturação de negócios, o irmão dela trabalha na China, né, mora lá, né, e trabalha numa empresa chinesa, que por sinal é líder de painéis de LED de lá, estava com um projeto de inovação aqui no Brasil, né, e estava procurando um escritório para desenvolver, né, a modelagem jurídica. E acabou que a gente chegou até eles, né, por conta dessa indicação interna do escritório, dessa advogada que nem do consultivo era do contencioso, indicou. E acabou que a gente atendeu essa empresa da chinesa e foi super legal saber que esse novo cliente veio de dentro mesmo do escritório. É muito doido porque parece óbvio, né? Mas talvez ela, né, algum momento antes de vocês estarem comunicando, não sabia que, será que o escritório atende um cliente que é da China? Isso é meio óbvio, mas tem advogado que não tem essa familiaridade.
né? Não sabe até que ponto o escritório pode chegar, né, no atendimento. E outra, uma coisa é um cliente, vamos pegar o chinês lá, vem pedir pra você, cara, dá uma indicação aí, faz se exercitar pra pensar até. Outra coisa é você no dia a dia ver oportunidade pro teu escritório, né? Sim. Exato. Eu tô aqui nessa reunião, falo, pô, o Caio comentou um negócio ali trabalhista, cara. Lá no escritório eu sei que tem uma área trabalhista. Caio, pô, quem tá atendendo aquele problema lá? Vou te indicar a pessoa certa. Isso Perfeito. acontece se ela tem esse domínio, né? Pra encontrar as oportunidades no dia a dia. E a gente sabe que uma indicação, a taxa de conversão, ela é muito maior do que você ir até o mercado e se posicionar, né? Com certeza. Principalmente quando você fala de culturas diferentes, como, por exemplo, os chineses, que valorizam muito a indicação. Praticamente só fecham um negócio por indicação. Legal. Então, nível cultural, assim, também, se você começar, daí é um papo para um outro momento, né? Mas diferentes culturas também valorizam diferentes approaches. Então, sabendo isso, né, e essa menina, por também já ter viajado várias vezes para lá, conhecia essa questão e, enfim, não é algo simples, né? Mas veio dentro do escritório, esse é o fato. Perfeito, perfeito. Em algum momento foi fomentada, né, essa relação para que ela Exato. pudesse indicar e tivesse confiança também na indicação, né? Perfeito. Perfeito. Caio, só temos a agradecer, cara. Dá para ficar aqui mais uns 2 dias fazendo pergunta para você. Faltou um monte de pergunta aqui. Vamos marcar mais um. Eu acho que cada top do seu aí. No segundo momento, não tinha muito assunto aqui para perguntar e o Caio responde com propriedade, né? Então ele vai respondendo, vai dando mais vontade de perguntar mais coisas. Né? Tô até um pouco mais tranquilo. Começou a falar, eu tô um pouco mais tranquilo. Então, primeiro, obrigado. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram aí o Kael e a Vanzin, né, nas redes sociais, enfim, conta um pouquinho de como as pessoas podem contatá-lo. Bom, pessoal, basicamente hoje a gente é muito acessado por meio do LinkedIn, né? Então tem o LinkedIn do escritório, tem o meu LinkedIn, basta digitar Kael Moro ou Vanzin Penteado, vocês conseguem nos alcançar lá, basta mandar uma mensagem, né? E também para quem, digamos assim, tem interesse em trabalhar conosco, né? Como toda a nossa parte de recrutamento é virtual, então só também acessar dentro do nosso LinkedIn tem um link disponível onde você pode acessar todas as vagas que hoje estão disponíveis lá no escritório e se aplicar. Então você consegue nos alcançar dessa forma bem fácil, né? Bem legal. E então dessa maneira conseguem, né? Tem o nosso site que tem telefone e e-mails, né? Contatos mais específicos e a gente está à disposição de todos vocês aí para bater um papo. Legal. Tem até um detalhe bacana na rede social, acho que da Vanzin e da sua também, né? Vocês usam lá um templatezinho que é Mire na Lua? Ah, sim. Agora faltou a mensagem final, né? Faltou a mensagem final. Bom, galera, é o seguinte, ó. O nosso público é advogado, né? Que está nos ouvindo aqui. Então, falando para vocês, galera, em especial para o pessoal mais novo que está começando aí, né? Não seja tão ansioso, né? Porque isso não funciona. Isso na hora de você receber investimento, como eu estou falando de startup, o empreendedor ele tem que ser sangue frio, porque senão ele não vai conseguir negociar, né? Seja na tua carreira, né? Então você está começando, tem que entender que tem algumas etapas que tem que ser cumpridas, né? Eu sei que a geração de hoje em dia pensa um pouquinho diferente, mas você tem que se consolidar, você tem que ter paciência para que as coisas aconteçam de forma natural e isso te legitima mais, né? Eu acho que legitimar é a palavra, assim, você tem que ser legitimado, você não tem que querer impor a tua condição, né? Eu sou especial, eu sou isso, aquilo. Não, cara, você é mais um no mundo, a gente é mais um no mundo, e você tá aqui, se você vai se destacar por alguma forma, é pelo teu trabalho, é pelas tuas atitudes, pela tua educação, então, coloque isso na cabeça que você vai chegar lá, tenha paciência, trabalho duro, né? Não tem nada sem hard work nessa vida, essa é a verdade, né? De forma sustentável. Então, é isso. E mire na lua, né? Porque se você só está olhando aqui a um palmo da tua frente, né? Dos teus olhos, você vai conseguir atingir aquilo ali. Então, você pode, lógico, você tem que medir as tuas ações e os teus planos também considerando a cada metro, né, que você percorre. Mas você tem que mirar em algo maior. Perfeito. Né? Esquecemos de mencionar a parte do coaching, né, cara? Tá vendo? É isso aí. Muito bom, muito bom. Caio, fica para a próxima. Obrigado demais aí pelas palavras, pela quantidade de conteúdo, de conhecimento que você compartilhou. Eu sei que tem muito mais coisa,
mas já deu para sentir bastante por quê, né? Que você conseguiu esse sucesso e o motivo da Vanzin ter te puxado como sócio. Então, longos anos aí para a Vanzin Penteada e que vocês continuem fazendo esse sucesso que vocês estão fazendo no mercado. Para você que está nos acompanhando aqui, que já nos segue ou que não segue ainda, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, dá uma olhadinha lá no LinkedIn do próprio Kael, que está super legal, e da Vanzin Penteado, que você vai dar uma olhadinha nesse layout que eles têm, que é muito bacana, Mire na Lua, a proposta deles, o site deles também é muito moderno, é diferente, o posicionamento do escritório como um todo está muito bem feito, então dá uma olhadinha que vale super a pena e deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, o seu elogio, faz a sua pergunta que a gente certamente te conecta aqui com o Kael também, para negócios, para fomentar, para que o jurídico continue crescendo, né? Esse é o objetivo aqui do podcast e a gente criar conexão também entre os advogados. Certo? Um abraço, valeu e até o próximo podcast. Valeu! Obrigado.